Atividade 4 ainda, hein? 4. Isso. Medida Acabei de... de acumular essas duas atividades. Qual é a atividade 4? Qual é a questão? A primeira. Não sei se aparece na mesma ordem, mas seria o que começa com considere dois conjuntos de dados. Isso. Aí, no caso, essa eu não tô conseguindo ver agora as respostas mais. Mas estava falando que a primeira tá correta. Mas eu tinha feito e tava dando duas médias diferentes. Não sei se eu fiz errado. Às vezes pode estar diferente. Deixa eu ver como é que o gabarito dela está dizendo que é 1 e 2. Deixa eu ver. Isso. Considere os dois conjuntos. Esse aqui, por ser tão simples, né? A gente pode botar errado. 10, 12, 14, 16, 18. São 5. Deu 14. E a outra deu 13, se eu não me engano. Foi? Eu fiz certo, deu 13. Foi erro aqui. Então eu acho que deve ser o gabarito. Deve estar só apenas 2. Eu tenho até que conferir no caso se o desvio padrão de B, até olhando aqui eu consigo dizer. A segunda, pelo que eu fiz, estava certa. Pela distância dos números aqui, com certeza. Agora, o coeficiente de variação de A... o 3 vai estar errado porque Isso, estava errado. a diferença da média é muito pequena. Então, o gabarito é A2. Obrigado aí pela... Aí a outra dúvida seria na questão... acho que é a atividade 2. É que eu acabei deixando acumular para tirar as dúvidas sem querer. Eu esqueci de tirar na Tudo bem. Aí seria na atividade 2, de medidas separatistas. Desculpa. Tá. Qual era a questão? Tu lembra mais ou menos? É a quarta questão. Não, como é que ela começa? Ela quer saber qual o valor do 80º percentil. Só que pra mim não deu a questão que tá falando. No caso. É a atividade 3, é? É a 2, eu acho. Também. É a 3. É a 3, desculpa, é a 3. Para eu não realizar os cálculos aqui, na verdade eu acho que aqui não estava pedindo percentil não. Eu vou fazer o seguinte, essa daqui eu vou deixar para olhar com calma, porque tá dando um 3.350, né? Isso. Pra mim não deu exatamente as alternativas que estão aí, mas deu aproximadamente do 3.500, se eu não me engano. Eu queria saber qual o valor do DC8, na verdade. Eu vou olhar essa depois, porque eu acho que eu olhar lá na questão mesmo como é que tá, Tá certo. pra eu dizer a você, porque eu tô achando que é a elaboração que tá errada aqui. Tá certo, era só essas duas Pronto. mesmo. Nada. Mas vamos lá. Deixa eu parar aqui o... Simbora. Pronto, vocês estão vendo a minha tela aí. Eu acho que eu estou com o material atualizado.
Deixa eu ver. Na verdade é esse aqui. Acho que é mais ou menos 300. Não. Vamos. Isso aqui a gente já viu, né? A gente tá aqui. Então, pessoal, não tô apresentando não, tô. A aula de hoje é uma aula muito importante, por isso que eu não quis também nem dar ontem, eu não estava muito bem ontem. Tava com um enjoo devido a alguma coisa que eu comi, tive uma reunião tarde também. E ia ser muito cansativo a aula e eu com esse enjoo, aumentou um pouco, mas já tá melhor. E para a semana a gente precisa concluir esse conteúdo. E esse conteúdo vai até o assunto de testes de hipótese. Como eu disse a vocês, eu queria ensinar também, passar para vocês correlação de variáveis numéricas, enfim, de variáveis categóricas. Não sei se vai dar tempo, eu acho que não. Vamos ver até onde a gente consegue hoje. Semana que vem a gente precisa ter 2 aulas de todo jeito. Na segunda e na terça, ou na segunda e na quarta, porque quinta é feriado. E eu vou precisar encaixar também um outro curso. A gente vai ter que fazer algum ajuste aí para conseguir encaixar essas aulas. Nem que a gente comece de 10 horas da noite aqui, como agora. Mas de forma que vocês tenham conteúdo, né? Teste de hipóteses já é o suficiente para vocês fazerem um projetozinho com uma análise estatística baseada em tudo que vocês aprenderam aí. E eu queria concluir para que vocês pudessem fazer porque a gente entra em férias agora depois do dia 20. E aí eu tenho que parar, né? Quando voltar em julho ali, lá por volta do dia 21, 22, esse um mês aí praticamente, você pode estudar, fazer as atividades e fazer o projeto, e quando voltar todo mundo vai ter tido tempo de concluir o curso, né? Por mais que demore mais para concluir, mas aí vai dar oportunidade até de quem não conseguiu, quem está atrasado, né? Então, importante terminar esse assunto teste de hipóteses. Acredito que 2 aulas, 3 aulas certeza, mais 2 talvez. Aí vai depender de onde a gente ficar, né? Então, esse conteúdo, por muitos momentos, ele é repetitivo, tá, pessoal? Eu repito alguns conceitos, normal, para que vocês fixem, né? Teste de hipótese é uma ferramenta também dentro do assunto de estatística inferencial. É uma ferramenta onde a gente vai inferir resultados, né, baseado em probabilidades. Então a gente vai poder tomar decisões baseadas nesses resultados. Isso serve tanto para a área de mercado, para quem trabalha no mercado e quer tomar algum tipo de decisão, para lhe dar alguma segurança, como para quem está fazendo pesquisa. Lembrando que quem trabalha com o mercado é mais flexível, né? Não está tão preocupado em detalhes muito rigorosos, né? Mas para quem vai fazer pesquisa, tem que se preocupar mais com esses detalhes rigorosos, e alguns deles eu comento aqui, né? Então, claro também que você não pode simplesmente fazer de qualquer jeito porque eu estou no mercado, né? Porque eu vou tomar uma decisão. Não, mas na minha empresa, baseada em dados. Mas eu preciso ter uma noção disso, né? Para não estar também extrapolando essa rigorosidade, né? Digamos assim. Mas para quem trabalha na área científica, quem vai
fazer algum tipo de pesquisa, tem que se preocupar mais com a rigorosidade dos experimentos, dos testes. Então, assim como a gente já sabe, essas suposições são suposições em parâmetros, né? Média, proporção e etc. Parâmetros que a gente estima baseado em amostras, né? Então, conceitos que a gente já viu, a gente continua vendo aqui. Então, vai se fundamentar em dados que você vai coletar e vai fazer nada mais, nada menos do que uma análise probabilística. Como é que tudo isso funciona? Tem um material e tem uns slides aí que está resumido o material, pessoal, o conteúdo, eu coloquei já lá na turma, tá? Você começa com uma suposição inicial que a gente chama de hipótese nula, né? Que é aquilo que determina que nada mudou. É uma hipótese que é como se eu dissesse assim, ó, não tem diferença em nada do que você fez. Tem diferença em comer arroz ao invés de comer batata doce? Vai perder mais peso? Vai ganhar mais peso? Não, não tem diferença. Tanto faz você comer arroz como batata doce. Em relação ao arroz e à batata doce, não tem diferença. Se você ganhou peso, se você perdeu peso, não foi por causa do arroz nem por causa da batata doce. Um exemplo. Né? Então você vai coletar dados amostrais, geralmente, né? Se você vai estimar, tem que ser amostral. Então você vai coletar dados de uma amostra, vai verificar se você tem evidências suficientes para você rejeitar ou não essa hipótese inicial, que a gente chama de hipótese nula. O que você vai trabalhar é sempre em cima dessa hipótese, né? Sempre baseado num processo objetivo, que é bem definido, né? E probabilístico. Então, um exemplo simples, né? Voltando para a taxa de evasão escolar, é, por exemplo, se o diretor da escola afirma, né, que existe uma evasão de 30%. A gente tem uma evasão em um curso de 30%. É muito comum, principalmente no mercado, o feeling, né, o sentimento, o achismo. Eu acredito que, eu acho que a gente tem uma evasão em torno de 30%. Porque ele lembra de uma turma que evadiu 3 alunos, onde ele acha que tinha mais ou menos 10. Aí outra turma também, que foi menos da metade que evadiu. E ele fica com aquilo na mente, né? Então ele nunca investigou, ele apenas tem o quê? Um feeling, um sentimento, um achismo. Muitas vezes no mercado isso é comum e até de certa forma parece que tem um direcionamento devido à experiência e à expertise de quem está na área, né? Mas aí que está a análise de dados para você investigar isso aí e comprovar ou não. Então a taxa de evasão realmente é 30% ou os dados mostram algo diferente, né? Então como é que você elabora, como é que você estrutura isso? Você primeiro define suas hipóteses. Essa H0 é o que a gente chama de hipótese nula. É a que você vai dizer, a evasão é 30%. A evasão é 30%. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que de fato é exatamente 30%. Né? Mas em outras palavras, é que a evasão pode até não ser matematicamente 30%, mas a variação que ela tem ali nas amostras, eu posso dizer que ela não varia de forma que extrapole esses 30%. Né? E claro, baseado em parâmetros que a gente vai analisar. Então, as duas hipóteses são essas. Ou ela é 30% ou ela é diferente de 30%. Não estou dizendo que ela é maior do que 30%, nem que é menor. Estou dizendo que é diferente. Então, o que é que você faz? Você vai coletar os dados, você vai calcular uma estatística de teste, uma conta matemática, que provavelmente aqui vocês não vão precisar, né? Mesmo nem no mercado, nem na área de estatística, só se você estiver fazendo curso de estatística. E você vai tomar uma decisão. Bem, se ele for compatível com H0, ou seja, compatível com os 30%, eu não rejeito essa hipótese. Lembra sempre que eu falei o quê?
é em cima da hipótese nula. Toda a sua análise é em cima da hipótese nula, esse H0. Então eu não vou rejeitar a hipótese nula. Se for 30%, eu não rejeito. Eu posso dizer o quê? Que eu não rejeito a hipótese nula. Eu não posso afirmar que é diferente de 30%. Se por algum acaso tiver um valor muito diferente de 30%, eu posso rejeitar a hipótese nula. E aí eu vou favorecer o que a gente chama de hipótese alternativa, o H1, o HA, né? de que a evasão é diferente de 30%. Então, testar uma hipótese é igual a verificar se os dados fornecem evidências para rejeitar uma hipótese inicial. O que você vai verificar é, eu rejeito ou não rejeito aquela hipótese. Eu não estou analisando se eu quero provar que a hipótese é nula. Não, não é isso. Eu vou analisar se eu posso rejeitar. Eu posso rejeitar essa hipótese? Se eu disser que posso rejeitar, existe sim, eu tenho evidências, eu não estou dizendo que é uma prova que a hipótese é nula, que a hipótese nula é falsa. Não. Estou dizendo que eu tenho evidências suficientes para rejeitar essa hipótese nula. Então, evidências suficientes, mas eu não estou provando, comprovando. Todas essas evidências são baseadas em probabilidades. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Separar, identificar qual é a hipótese nula que eu quero investigar no meu trabalho, na minha pesquisa, na minha análise. Né? É o meu ponto de partida, é esse. Assumo que é verdadeiro. Eu primeiro assumo, é verdadeiro, até que me prove o contrário. Ou seja, qual é a minha hipótese nula? Minha hipótese nula é que tanto faz eu comer batata doce ou batata inglesa, não vai me aumentar, não tem diferença do aumento da minha massa muscular. Até que você me prova o contrário, eu assumo que é verdadeiro isso aí. Não há diferença. Tá? Não há diferença. Ou seja, é o que ele está dizendo. Geralmente representa uma situação que nenhuma diferença, não existe efeito. O ganho de massa muscular com batata doce menos o ganho de massa muscular com batata inglesa é igual a zero. E estatisticamente igual a zero. Isso não quer dizer que é exatamente, matematicamente igual a zero. Porque você está trabalhando com amostras. Pode ser que uma amostra que você tirou de batata doce e batata inglesa, a batata doce produziu mais massa muscular nas pessoas. Pode ter sido. Mas isso foi uma amostra. Baseado no tamanho da amostra, baseado nos cálculos, que tudo que é feito, no cálculo de estatística e tudo mais, e entre outras observações, eu vou dizer se eu posso ter evidência de dizer não. Se eu tirar outras amostras de batata doce e de batata inglesa, eu vou ter tantos por cento aqui de vezes que a batata doce, é aquela probabilidade frequentista, né? Que a batata doce vai ser melhor do que a batata inglesa. Vai produzir mais massa muscular do que a batata inglesa, né? Posso estar falando besteira aqui nutricional, né? Mas só para dar um exemplo assim, como veio na cabeça. A contraposição da hipótese nula é a hipótese alternativa, né? Que a gente chama H1 HA. E é exatamente a diferença, ou o efeito, que se você quer investigar. Existe uma diferença, né, entre a massa muscular, sei lá, que possa ser produzida, ou que ajuda, ou sei lá, qualquer medida que você diz, o ganho de massa muscular, quando as pessoas estão comendo batata doce ou com batata inglesa. Outro exemplo aqui, uma fábrica afirma que a vida útil das lâmpadas é 1000 horas, né? Ela consegue 1000 horas. E aí um pesquisador decide testar, deixar as lâmpadas lá ligadas, né? 1000 horas seria muito pouco, né? Acredito eu. É mais ou menos, né? Acho que não é tão pouco, não. Então, mas vamos considerar isso aqui.
Então o cara começa a ligar lá as lâmpadas e verificar quanto ela queimou com quantas horas. E vai anotando. Ou seja, ele está coletando dados. A hipótese nula é o quê? Não, ela está afirmando que as lâmpadas são 1000 horas. Então, a hipótese nula é que a média é 1000 horas. A média com que a vida útil das lâmpadas tem, a média da vida útil da lâmpada é 1000 horas. Logo, se a média for diferente disso, eu estou contrapondo isso, eu tenho a minha hipótese alternativa. Né? Então a fábrica já afirma isso porque a fábrica tem aí um histórico, né, de lâmpadas queimando, uma análise, e ela calculou lá a média e disse que era 1000 horas. Né? Então, outra situação, o nutricionista acredita que um sobrepeso é maior do que 25%. Então, hipótese nula, a proporção de sobrepeso é 25%. Acho que ele está se referindo ao percentual de gordura, né? Talvez. Eu também posso considerar, nesse caso aqui, não faria muito sentido eu considerar, por exemplo, sobrepeso é diferente de 25%. Porque quando eu digo diferente, eu estou considerando que pode ser maior ou menor. Não faz sentido, nesse caso, eu dizer que o sobrepeso é menor do que 25%. Né? Porque se for menos do que 25% de gordura, eu não posso estar com sobrepeso. Né? Então seria a maior do que a proporção maior do que 25%. Então, o objetivo do teste não é provar que a hipótese nula é verdadeira, tá? Mas é verificar se os dados oferecem evidência para a gente rejeitar ela. Eu tenho evidências para dizer que a hipótese nula pode ser rejeitada? Essa é a questão. Então, a formulação correta depende do problema e da questão de interesse. Para cada situação você vai analisar o seu contexto. E aí vem um conceito muito importante dentro de tudo isso, que é o chamado valor P. Né? E esse valor P vai ser utilizado em todos os testes estatísticos que você for fazer. A gente não vai poder entrar em tantos detalhes pelo tempo que a gente já está até ultrapassando aqui. Né? Eu terminando esse teste de hipóteses já é suficiente, mas eu vou tentar deixar, eu vou tentar entrar até associação, análise bidimensional, né? Aí análise bidimensional de variáveis, correlação de Pearson, alguns tipos de correlação, e tentar trazer para vocês e ver se até onde eu chego, até onde dá tempo da gente dar esse conteúdo. Acredito que não vai dar tempo de falar, mas pelo menos quando for em julho, voltando, a gente pode comentar aí mais sobre esse assunto. Eu não cobraria ele no projeto, vamos dizer assim, porque a minha ideia é que deu conteúdo suficiente para vocês fazerem o projeto, para quando voltar em julho já está tudo em ordem. Pode até deixar a parte de correlação para quando voltar em julho. Então a probabilidade de, supondo que, e só um detalhe pessoal, a gente já ultrapassou a carga horária desse curso, né? Mas vai ter que sair com 39 horas, mas em termos de carga horária, conteúdo pela quantidade de conteúdo já ultrapassou. Mas para vocês, né, o conteúdo é o que menos importa. Ou quer dizer, a carga horária é o que menos importa nesse caso. Mas o conteúdo, o conhecimento é o que mais importa. Então o valor de P, na verdade, você é uma probabilidade, o valor de P é uma probabilidade, mas a gente, considerando a hipótese nula e verdadeira, considerando que a hipótese nula é verdadeira, qual é a probabilidade de eu obter um resultado extremo ao que eu observei? Talvez fique um pouco confuso agora, tá? Mas aos poucos vocês vão compreendendo bem. O valor de P, que a gente vai estudar, eu já comento dele agora, mas a gente ainda vai estudar ele com mais calma, muitas vezes é mal interpretado. Né? Mas lembre, eu estou falando dele agora já para vocês irem se acostumando. Ele é uma probabilidade, mas é uma probabilidade condicional, é uma probabilidade que condicional a que a hipótese nula ser verdadeira. Então, supondo que a hipótese nula era verdadeira, certo? Supondo que a hipótese nula era verdadeira, qual é a probabilidade de eu obter um valor muito extremo? Então, por exemplo, supondo que
não há diferença entre comer batata doce e comer batata inglesa. Qual é a probabilidade de eu obter um valor muito extremo entre a diferença de comer batata doce e comer batata inglesa em alguma amostra? Por exemplo, pode dizer assim, a probabilidade de você fazer um teste amostral, né, uma coleta amostral, e obter que batata doce é muito melhor do que batata inglesa, é de 30%. Poxa, então quer dizer que se eu fizer 30 amostragens, 100 amostragens, 100 coletas de batata doce, de batata inglesa, 100 testes, 100 experimentos, de 1 a 100, em 30 deles eu vou ter que a batata doce foi extremamente melhor do que a batata inglesa, vamos dizer assim. Poxa, então, será que eu posso então rejeitar a hipótese nula? Será que eu posso dizer assim, então, que elas são iguais? Que não há diferença? Né? Poxa, se eu disser isso, fica fácil para mim, porque veja, considerando que a hipótese nula é verdadeira, eu estou considerando que ela é verdadeira, é por isso que eu tenho que partir desse princípio. Eu estou considerando que eles são iguais, batata doce e batata inglesa é igual. Qual a probabilidade de eu obter um resultado tão ou mais extremo do que o que eu observei? Eu fiz um experimento e considerando que eles são a mesma coisa, não faz diferença. Comer um, comer o outro. Qual é a probabilidade de eu obter um resultado extremo a esse? Veja, se eu obtenho um valor de P muito alto, então, considerando que a hipótese nula é verdadeira, e eu obtenho um valor de P alto, vamos dizer aí 30%, como eu falei, então não é plausível eu rejeitar essa hipótese nula. É eu dizer que eles são diferentes. Não é plausível. Agora, se essa probabilidade, considerando que eu calculei, veja, isso é importante, essa teoria é muito importante. Considerando que eu calculei a hipótese, supondo que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, se a hipótese nula é verdadeira, eu não posso rejeitá-la, eu não estou rejeitando. Qual é a probabilidade de eu ter um resultado muito diferente daquilo ali? Ou seja, qual é a probabilidade de eu ter um resultado em que a hipótese nula não seria verdadeira? Muito diferente daquilo ali, muito diferente dela ser verdadeira. Se eu tenho uma probabilidade muito baixa disso acontecer, aí sim eu poderia dizer: posso rejeitar essa hipótese nula. Eu rejeito a hipótese nula baseada nessa probabilidade. Entendeu? Eu posso definir um limiar aqui e dizer assim, ó, se for abaixo desse valor, essa probabilidade P, eu vou rejeitar a hipótese nula. Se for acima desse valor, eu não vou rejeitar. A questão é, que valor é esse? Né? E pode ser qualquer valor. Isso é um contexto muito... Eu não vou entrar em detalhes, né, de como definir esse valor. Para cada área, para cada tipo de problema, você pode pensar num valor. Né? Normalmente é um valor baixo. Né?
torno ali, não pode ser acima de 10%, né? Fica já inviável isso, mas normalmente é em torno de 5%, tá? Mas você pode utilizar um valor diferente. Então, essa probabilidade, esse valor P vai medir a compatibilidade entre os dados e H0. Então, normalmente esse valor P, o que é que você verifica? Se ele é menor do que esse limiar, que é esse limite, que é o alfa. A gente chama de alfa, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, se ele for menor, esse P que calculou for menor, você pode dizer, eu rejeito a hipótese nula. Eu rejeito que o comer batata doce e comer batata inglesa é a mesma coisa. Ou seja, comer batata doce e comer batata inglesa me produz a produção, vamos dizer, de massa muscular, ou sei lá, de ganho de massa muscular é diferente. Quem é maior, eu não sei. Eu estou dizendo que é diferente. Há diferença no ganho de massa muscular quando eu estou comendo batata doce ou quando eu estou comendo batata inglesa. Né? Se P for maior do que esse limiar, aí eu não rejeito. Aí eu considero, porque lembre, eu sempre vou partir do princípio que a hipótese nula é verdadeira. Né? E os dados que eu tenho são compatíveis com a hipótese nula ser verdadeira. Mais um exemplo aqui que talvez fique mais claro do que o outro. Eu estou testando uma vacina contra uma eficácia padrão de 90%. Né? Então a hipótese nula é que a eficácia da vacina é de 90%. E a hipótese alternativa é que ela é diferente de 90%. Aí eu fiz uns cálculos lá e cheguei que essa probabilidade, P, deu 0,03. Aí o que é que acontece? Eu vou rejeitar, né, a hipótese nula. Menor do que, e eu considerei que esse valor de alfa é 0,05, como eu disse a vocês, é um valor padrão. Porém, você pode usar menos, a depender do seu problema. É claro que quanto menor esse valor, vocês vão entender que mais rigoroso você tá sendo para você rejeitar aquela hipótese nula. Né? Óbvio. Lembrando, e quanto maior, menos rigoroso. Né? Nesse caso aqui, ó, P 0,07, você pode dizer não se rejeita a hipótese nula. Muitas vezes alguns até dizem que parcialmente, eu já vi esse termo, marginalmente rejeitado. Já vi esse termo aí quando está ali entre 0,5 e 0,10. Por quê? Porque aquilo ali é uma inferência, aquilo ali é uma amostragem. Você pode repetir esses resultados e ter valores diferentes. Né? Então, lembrando, o valor P é a probabilidade de, supondo que a hipótese nula é verdadeira, obter um resultado tão ou mais extremo do que o observado. Então, se a sua probabilidade de obter um resultado tão ou mais extremo do que foi observado for muito baixa, você pode rejeitar essa hipótese nula. Certo? Então, algumas interpretações incorretas, às vezes, que a gente tende a ter, é que o valor P não é uma probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Não é um valor P pequeno, não prova que a hipótese alternativa é verdadeira. Tá? Provei que a hipótese alternativa é verdadeira. Aqui, ó. Meu valor P é bem baixinho. Né? A gente vai discutir mais sobre isso. Um valor P grande também não prova que a hipótese nula é verdadeira. Você simplesmente pode dizer o quê? Eu tenho evidências para rejeitar a hipótese nula, ou eu não tenho evidências para rejeitar a hipótese nula. Porque esse valor de P ele pode variar bastante. Se você retestar com outras amostras, aumentando o tamanho da amostra, entre outros parâmetros que você pode configurar para o seu experimento. Tá? Então, o que eu quero por enquanto é que vocês compreendam o que é esse valor de P. Né? Que é essa probabilidade, considerando que a hipótese nula é uma probabilidade condicional. Você considera que a hipótese nula é verdadeira. Considerando que a hipótese nula é verdadeira, qual a probabilidade de eu obter
valores tão extremos aquela probabilidade, aquela hipótese ali dela ser verdadeira. Então, se eu tenho uma probabilidade muito baixa disso acontecer, eu vou tender a dizer, então, que eu posso rejeitá-la. Certo? Poder do teste. Vamos lá. Probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula quando ela é falsa. Veja, eu tenho ali, eu mostrei para vocês antes, um valorzinho aqui, um limiar, que a gente vai discutir com mais detalhes. Tá? Eu estou só dando uma abrangência geral do assunto aqui, que é o alfa, esse limite aí. Né? Agora eu estou mostrando outra letrazinha aí, que é o beta. Né? E eu já começo a falar de um tal de erro do tipo 2 e erro do tipo 1. Só abrangendo o assunto, mas a gente vai entrar mais profundo nos próximos slides. Quando você está fazendo um experimento, você pode errar de duas formas. Você pode errar assim, você pode dizer, ó, eu digo que tem que o meu efeito existe, ou seja, eu digo que existe uma diferença entre batata doce e batata inglesa, ou eu digo que aplicar aplicar esse método aqui de treino vai lhe produzir mais massa muscular do que não aplicar esse método, ou do que em comparação a outro método. Então esse é um erro, você dizer que existe o efeito ali, mas não existe. Ou o outro erro é você dizer o que? Olha, não tem diferença entre comer batata doce e batata inglesa, mas na verdade tem. Então tem esses dois tipos de erro. Esse primeiro tipo de erro é o que a gente chama de erro do tipo 1. Né? O que eu falei, eu disse que existia um efeito, uma diferença ali entre batata, mas não existe. Digamos que é um erro até mais grave, né? Porque a princípio você considera que tudo é igual. Tudo nulo ali, né? Não tem diferença entre um e outro. E o segundo tipo de erro é o erro que eu não encontrei efeito, mas existe o efeito. Eu não consegui identificar efeito ali, mas existe. Então, esse é o segundo tipo de erro. Certo? Então, baseado nesse segundo tipo de erro, o que é o poder do teste? É 1 menos esse tipo de erro, que é exatamente a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula. É o poder do seu teste. É a sua probabilidade de dizer assim, é a sua probabilidade de você estar certo. Quando você rejeita a hipótese nula. É a sua probabilidade de dizer, existe diferença entre batata doce e batata inglesa. Esse é o poder do teste. A probabilidade de você estar correto. Tá? E como é que eu calculo esse poder do teste? Eu calculo assim, 1 menos beta. E quem é beta? É um valor que eu também defino, assim como eu defini o alfa. Tá? Então, eu vou falar, eu já meio que mostrei, né, o alfa, mas vou falar ainda do beta. Então eu tenho o quê? Um nível de significância, que é esse alfa. A gente vai comentar mais sobre ele, só para apresentar a vocês. E esse alfa ele vai controlar o que a gente chama de erro de tipo 1. O que é o erro do tipo 1? É quando eu erro em relação a quê? Eu disse que tinha um efeito, mas não existe. Eu disse que comer batata doce produz mais massa magra do que comer batata inglesa, mas não produz. Ou o contrário, eu disse que batata inglesa produz mais, mas não produz. Ou é diferente, eu disse que é diferente os dois, mas não é, são iguais. Então eu errei aí. Eu disse que existe um efeito, mas na verdade não existe. A hipótese nula é verdadeira e continua sendo verdadeira. A hipótese, o que eu parti do princípio continua sendo, nada mudou, você não vê na verdade. E eu tenho o poder do teste, que é o que controla a chance de evitar o erro do tipo 2.
poder do teste nada mais é aqui. É a sua força, é a sua probabilidade de você estar certo. Né? Ou seja, probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese zero, né? Hipótese nula. O que é rejeitar corretamente a hipótese nula? É você rejeitar a hipótese nula e realmente a hipótese nula ser falsa. Tá? Então, você tem que buscar um nível adequado, tanto do seu nível de significância, quanto do seu poder do teste. Tá? Então, vamos para mais um exemplo, que os exemplos vão deixando as coisas mais claras. Tá? Por exemplo, situação, hipótese nula, lote está dentro do padrão, ou o lote não está dentro do padrão. Vamos considerar aqui que o que é estar dentro do padrão, né? Depende do que você diga, está num padrão aí dentro de um intervalo de valores, enfim. As possibilidades que você tem é rejeitar H0 quando deve se rejeitar H0, ou seja, a decisão foi correta. Não rejeitar H0 quando ele é falso, aí você tem um erro do tipo 2. Né? Então, o erro do tipo 1 você controla com alfa e o erro do tipo 2 com beta. Erro do tipo 1, eu rejeito H0, mas ela é verdadeira. Certo? Eu disse que quando eu rejeito H0, eu estou considerando que a H0 é falsa. Mas se ela é verdadeira, eu estou errando. Então, o erro do tipo 1. Erro do tipo 2. Não rejeite H0. Não tem diferença de efeito ali. Não rejeitei. Mas, na verdade, ela é mentirosa. Ela é falsa, na verdade. Não é mentirosa, não. Ela é falsa. Então, esses são os dois tipos de erros que vocês precisam compreender. Perceba que o conteúdo eu costumo ir repetindo mesmo, para tentar cada vez mais ficar fixo. Então, hipótese. Medicamento não reduz pressão arterial. Você tem um medicamento. Rapaz, esse medicamento aqui é bom. Ele vai melhorar, baixar a sua pressão. Não, qual é a sua hipótese? A minha hipótese é que não baixa. Ele é placebo. Não baixa. Então, a hipótese alternativa aqui, então, que reduz a pressão arterial. Qual é o erro do tipo 1? Eu concluí que o medicamento funciona na minha estatística, com minhas amostras, com meus testes, mas ele não funciona. Qual é o erro do tipo 2? Eu concluí, rapaz, fiz todos os testes aqui, não tem diferença nenhuma. Mas no fundo, eu estava errado e há diferença. Então, quais são as consequências desses erros? Eu estou até achando estranho esse slides assim, eu prefiro assim logo, que vocês podem ir dando uma olhada. Quais são as consequências desses erros? Um erro do tipo 1 costuma ser mais grave, como eu já tinha antecipado, né? Porque ele implica tomar uma decisão incorreta. Porque você, quando rejeita H0, você está quebrando, digamos assim, um padrão. Você está mudando, você está tomando uma decisão diferente do que já tomava. Né? Ou seja, você vai assumir que existe um efeito, mas que não existe. Por exemplo, liberar um medicamento que não serve de nada. Ele é mais grave normalmente. Então, o risco de cometer o erro do tipo 1, ele é controlado pelo nível de significância, que é exatamente o alfa que eu estava falando para vocês. Normalmente, a gente taxa ele em 0,05. Pode ser 0,01. Muitas áreas utilizam como 0,01. Porque essa é a probabilidade de você cometer o erro do tipo 1. Então, se você quer baixar a sua probabilidade de cometer esse erro, você baixa o seu alfa. Você vai ser mais rigoroso. Um erro do tipo 2 ocorre quando não se detecta um efeito real. Exemplo, deixo de aprovar um medicamento que realmente existe. O medicamento é bom, faz diferença, mas eu fiz os testes aqui e não vi diferença. Mas eu estava errado. Então, a probabilidade de cometer o erro do tipo 2 é representada por beta. Né? E beta também tem um valor assim como alfa que você pode determinar. Eu não vi se eu botei aqui. Mas normalmente a gente bota 0,20. É tanto que o valor de beta é maior porque é um erro mais aceitável, menos grave, né? Você simplesmente não usar o medicamento, né? Ou não usar
não dizer que tem diferença, porque a vida inteira não tinha diferença entre batata doce e batata inglesa. Eu continuar dizendo que não tem, não vai ser tão grave, né? Mesmo eu estando errado. Então, qual é a relação que existe entre alfa, beta e o poder do teste? Veja que o poder do teste não é beta. O poder do teste é 1 menos beta. Né? Então, o nível de significância, esses conceitos que vocês precisam entender. O nível de significância é o alfa, que é a probabilidade de você cometer o erro do tipo 1. Né? O beta, que geralmente eu boto 0,20, probabilidade de quê? Cometer o erro do tipo 2. Poder do teste, eu já disse, mas eu repito aqui, tá vendo? Probabilidade de rejeitar H0 quando ela é falsa, ou seja, probabilidade de eu rejeitar uma hipótese nula quando de fato ela é falsa. Detectar um efeito real, que é exatamente 1 menos beta. Se eu utilizar um beta de 0,20, essa probabilidade é 80%. E o nível de confiança, que inclusive eu não coloquei aí, mas a gente já comentava dele lá no intervalo de confiança, é 1 menos alfa, é de 95%. Então, como é que eu posso aumentar esse poder do teste? Eu posso aumentar o tamanho da amostra, utilizar níveis de significância mais altos, tentar reduzir variabilidade, aumentar o tamanho do efeito, que é outro conceito que a gente vai falar daqui a pouco. Então existe uma relação inversa entre o alfa e o beta. Diminuir alfa geralmente aumenta beta. E aí a gente vai mostrar isso aqui. Ó. Veja isso aqui. Quando eu digo que aumenta beta, gente, eu diminuo o poder. Vocês concordam? Esse gráfico aqui mostra isso. Ó. Isso aqui é uma distribuição normal. Né? Digamos que o meu alfa é 0,05. Para quem não lembra, qual é o tamanho, a probabilidade aqui, se eu calcular, a probabilidade abaixo dessa curva? 1. Quando eu digo que alfa é 0,05, eu estou dizendo que alfa 0,05 é 5%, né? Ou seja, é 5% dessa área todinha. Considerando que o valor pode ser, por exemplo, quando eu digo que batata doce e batata inglesa são diferentes, eu não sei se a batata doce tem mais que a batata inglesa ou se a batata inglesa tem mais que a batata doce. Né? Então, eu tenho que considerar os dois lados aqui dessa cauda. Né? Então, se eu estou considerando que o alfa é 0,05, 5% dessa área, eu estou considerando aqui 2,5% aqui nesse pedacinho e 2,5% aqui nesse pedacinho. Se eu somar essa área com essa área para dar 0,05, certo? Perceba, considerando aqui um beta, ó, nessa linha vermelha, de 0,20, 20% dessa área, logo 1 menos beta, essa área toda aqui, veja que se eu arrastar, isso aqui é o alfa agora, é 0,01. Se eu disser que alfa é 0,01, eu vou ter que diminuir essa área aqui, porque a área agora é 0,01. Ou seja, essa parte aqui é 0,005 e aqui 0,005. Se eu estou diminuindo essa área, eu vou arrastar essa linha vermelha. Consequentemente, o que é que vai acontecer com o meu beta? O meu beta vai aumentar, né? E eu vou perder poder do teste. Ou seja, o que é o poder do teste? A probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula, quando de fato ela tem que ser rejeitada, vai diminuir. Ou seja, eu vou, de certa forma, aumentar, né, a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 2. Porque, veja, se eu aumentar muito o alfa, se fizer o inverso aqui, né? Se eu aumentar muito o alfa, eu aumento a minha probabilidade também de quê? De cometer o erro do tipo 1. Se eu digo que o alfa é 0,10,
qualquer p-value de 0,5, 0,7, 0,8, eu vou chegar e vou dizer, e p-value é estatisticamente, desculpa, comer batata doce e comer batata inglesa são estatisticamente diferentes. Mas por quê? Porque o meu p-valor deu 0,08 e o meu alfa deu 0,1. Eu aumentei essa probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Né? Porque lembra, o alfa é a minha probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Então, se eu aumento para 0,1, eu aumento minha probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Se eu baixo o alfa, eu diminuo minha probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Mas, consequentemente, aumento minha probabilidade de cometer o erro do tipo 2. Então, há um equilíbrio aí. Então, por padrão, em geral, 0,05 para alfa, 0,20 para beta. Tá? Espero que vocês estejam compreendendo até o momento o que é o alfa, o que é o erro do tipo 1, o que é o erro do tipo 2, o que é o alfa, o que é o beta, o que é o poder do teste. Né? Erro do tipo 1 é quando eu rejeito uma hipótese nula, mas ela era verdadeira. Erro do tipo 2, quando não rejeita aquela hipótese nula, que é o menos grave, mas ela era falsa. O alfa é a minha probabilidade, que é o alfazinho, é a minha probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1. Quanto maior esse alfa, maior a minha probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Quanto menor esse alfa, menor a minha probabilidade de cometer o erro do tipo 1. O beta, posso imaginar também como a probabilidade de cometer o erro do tipo 2. Então, se você aqui, ó, eu não deixei um exemplo com nada não. A probabilidade de cometer o erro do tipo 2. E o poder do teste, probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela de fato era para ser rejeitada. Tá? Esses 5 conceitos são importantíssimos. Beleza? Agora a gente vai entrar num novo conceito que é tão importante quanto para a gente poder entrar nos testes, tá? Que é o tamanho do efeito. Muita gente se demora para isso aí, não valoriza tanto o tamanho do efeito. Então, enquanto o valor de P vai lhe dizer estatisticamente, né, há evidências estatísticas para eu rejeitar a hipótese nula, se o seu valor de P calculado for abaixo do seu alfa definido, tá? E lembrando, só um detalhe, pessoal, o seu valor de P ele é calculado, mas ele vai variar também de acordo com outros valores, tá? Então ele pode variar, por exemplo, com o tamanho da amostra. Ele não é um valor fixo, né? Então, se o seu valor de P informa que há evidências de você rejeitar a hipótese nula, o tamanho do efeito mede essa relevância. Porque às vezes você diz assim, ó, há evidências de eu rejeitar a hipótese nula. Tá, mas com qual magnitude? Essa é a tua evidência. A tua evidência é alta ou baixa? Tá entendendo? Você poderia até pensar assim. Ah, professor, é muito baixa. Por quê? Porque o meu p-valor deu quase zero. Tá errado. Beleza? Ah, mas tu não disse que há a probabilidade, considerando que a hipótese nula é verdadeira, de algo extremo acontecer, ou seja, de eu estar incorreto? Se a minha probabilidade deu lá embaixo, é porque é muito forte essa minha afirmativa de rejeitar a hipótese nula. Não necessariamente. Tá? É por isso que existe o tamanho do efeito, que vai medir essa relevância prática dessa diferença aí. O quão forte é, ou quão importante é essa diferença, né, entre batata doce e batata inglesa. O
quão forte é essa diferença? E aí, galera, eu não falei dos testes estatísticos ainda, eu estou dando uma geralzona de alguns conceitos, mas, em geral, para cada tipo de teste, existem métodos para você calcular o tamanho do efeito, em que eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque é muita coisa, né? Eu teria que estudar muito sobre isso. Mas alguns, né, mais comuns, e a gente não vai utilizar aí tão na prática. Vocês podem utilizar o teste de Cohen, por exemplo, porque é o que geralmente é utilizado nos testes de Student, que é o que eu vou pedir aqui no projeto de vocês. O R quadrado, né, o R de Pearson para a correlação, que é o coeficiente de determinação também. Ou teta de Cramer, né, os Cramers V de Cramer para tabela de contingência. Esse eu nunca utilizei. Então, por exemplo, isso aqui é um método simples de calcular o Dedecoin, o JASP, eu acredito que o JASP calcula isso. E aí você mede mais ou menos, né, quando seria, se seria pequeno, médio ou grande esse seu efeito que você verificou. Esses aí são valores padrões, tá, gente? Assim, você pode dizer que abaixo de 2 estaria pequeno, você pode dizer que entre 2 e 5 aí, você pode dizer que é, sei lá, baixo ou moderado, pode dizer moderado, né? Acima de 5 ali, médio, em torno de 5, você pode criar aí um parâmetro em cima disso aí, mas para, lógico, antes você teria que fazer uma pesquisa, né, na sua área. Normalmente se faz uma pesquisa na sua área, eu comentei isso na apostila, tá? Na sua área, para você ver qual é o tamanho de efeito utilizado, né? O que é considerado alto, médio ou baixo na sua área de pesquisa. Se você não encontrar, você pode considerar um padrão entre 0,20 e 0,40. Eu acho que no conteúdo aqui, deixa eu ver como é que eu... Tamanho do efeito. Aqui está uma explicação. Inclusive, eu não coloquei no material essa parte aqui, galera, que é muito importante, mas que eu já comentei. Eu posso passar aqui com vocês e a gente dá uma lida junto. Vocês não estão vendo, né? Tá vendo? Por isso que é bom eu estar... Oxente, o slide saiu, foi? Pessoal, por algum motivo eu perdi uma parte da gravação aí, tá? Então quem estava assistindo aí gravado perdeu alguma parte aí do conteúdo. Agora que eu percebi que não estava gravando. Justificativas e interrelações. Vamos lá. Amostras muito grandes tendem a gerar P muito baixo, mesmo para efeitos muito pequenos. Então, às vezes, você tem um P muito baixo, mas isso é porque a sua amostra é grande demais. Você não tem muita relevância naquilo ali. Amostras pequenas podem não ser suficientes para detectar efeitos reais. Tá? Às vezes você não tem um tamanho adequado de amostra. Para cada tipo de teste você vai ter um contexto de pesquisa que existe um tamanho de amostra adequado. Então o tamanho da amostra não é o mesmo para qualquer tipo de teste. Então calcular o tamanho do efeito é tão importante quanto determinar o tamanho da amostra. Eu vou abrir um software aqui para vocês antes de comentar sobre esses principais grupos de teste de hipóteses. Então, portanto, planejamento estatístico cuidadoso que inclui definição apropriada do nível de significância, a escolha do tamanho da amostra baseada em análise de poder e a consideração do tamanho do efeito é fundamental para garantir resultados válidos e interpretáveis e úteis para tomar decisão. Esse é um conteúdo que vocês têm que depois dar uma lidazinha, né? Esse G-Power aqui, ó, é um software. Eita, vocês não estão vendo, né?
apresentar tudo. Vocês agora vocês estão vendo. Ele é um pouco pequeno, mas aqui você pode trabalhar com isso. Ó. Você tem uma família de testes aqui. Eu ainda não falei nos testes, tá? Mas você tem aqui uma família de testes chamada T-testes. Você pode usar aqui, ó, um tipo de teste, por exemplo, bem comum. Diferença de médias para uma constante. Por exemplo, eu vou falar desses tipos de teste ainda, mas imagina aquilo que eu falei quase agora. O diretor disse que 30% dos alunos evadem, né? Então eu vou fazer uma coleta de evasão e vou calcular. Eu vou estar comparando o quê? A taxa de evasão que eu coletei com um valor fixo. Então eu só tenho uma amostra, né? Outro tipo poderia ser o quê? Comparar duas, né? Com o exemplo da batata doce e da batata inglesa. Eu coletei pessoas que comeram batata doce, pessoas que estavam comendo batata inglesa. Eu tenho duas amostras, tá? Então eu posso comparar médias de uma amostra com um valor fixo. Posso comparar médias entre elas. A gente vai estudar isso ainda. Então aqui tem um exemplo, ó, statistical test, não sei se vocês conseguem ver. Difference from constant, ou seja, você teria que selecionar essa opção aqui, né? Eu aqui colocaria bilateral. A gente vai estudar um pouco mais disso, mas o ideal é bilateral. E aqui eu começo, ó, qual o tamanho do efeito que eu quero? 0,5, aqui está no padrão, né? O poder que ele está 0,95, está um poder um pouco alto, mas você pode utilizar aqui 0,80, né? Ele está considerando um menos beta, né? Aqui é o valor de alfa. Então você pode calcular aqui, ó. Ele dá aquele gráfico lá que eu mostrei para vocês. Observe que se eu botar aqui 0,95, ó, ele diminui esse beta aqui e aumenta o poder do teste, né? Torna-se 0,95. Mas para essa condição aqui de 0,95, o padrão que estava aqui, né? Só fiz mudar as caudas. Eu considerei duas caudas. Se você vai, por exemplo, considerar que batata doce e batata inglesa são diferentes, você tem que considerar o que? Eu vou verificar se são diferentes, porque pode ser que batata inglesa seja mais ou menos, ou batata doce mais ou menos. Eu vou analisar essas condições aí. Se eu quero, por exemplo, verificar se a evasão é maior do que 30%, eu só uso uma cauda. Eu colocaria aqui, por exemplo, unicaudal, né? Colocaria aqui unicaudal. Eu usaria uma cauda. Por quê? Porque eu a minha afirmação eu só posso evidenciar se ela é maior do que 30%. Eu não estou analisando se ela é menor ou igual, estou analisando se ela é maior. Aí você tem que ver o seu contexto. Faz sentido eu analisar que o meu diretor está errado porque eu calculei que é diferente de 30%? Não, só faz sentido. Se a análise para o meu contexto é até 30%, por exemplo, ó, cursos com até 30% não são cancelados, um exemplo. Então o meu diretor vai dizer, ó, nosso curso tem 30%. Então eu vou fazer uma análise disso aí. Se eu for fazer uma análise de até 30%, eu vou calcular o quê? Vou dizer, não, minha hipótese nula é que a evasão é menor ou igual a 30%. Minha hipótese alternativa é que minha evasão é maior do que 30%. Então aqui eu só vou analisar o maior. Só vou analisar uma cauda. Só iria analisar essa cauda aqui, ó. Quando eu boto duas, ele divide por 2 aqui. Então, ó, se você olhar, ele me deu aqui um valor ideal da minha amostra, 54. Né? Para eu ter esse efeito de 50%, que é um efeito médio,
considerado o que a gente colocou até lá no material, para eu ter esse poder do teste aqui. Se eu diminuir o poder do teste, o tamanho da minha amostra cai, né? Isso para que tipo de teste? Para um teste T de uma amostra. Se eu mudar aqui para teste T de 2 amostras, no caso independentes, que a gente vai estudar ainda, o tamanho da minha amostra aumenta significativamente, né? E se for pareadas, eu acho que no caso... Ah, desculpa, que eu botei uni. Eu ainda vou botar aqui independentes, cadê? (210), né? Porque é um teste mais rigoroso. Aqui, por ser pareado, deve diminuir. Perfeito. 54. A gente vai estudar ainda o que é esse pareado. Então, esse G-Power aqui é um software que você pode utilizar. Óbvio, gente, que a quantidade de opções que tem aqui, você é um estatístico para analisar todas essas. Mas para o nosso curso, vocês só vão precisar se preocupar com essas 3 aqui, ó. Essas 3, tá? A gente entra aqui nos grupos de testes, né? Eu só vou apresentar para vocês, eu não vou entrar em todos os assuntos. Mas eu peço até que vocês já comecem a dar uma estudada, né? O teste T de Student, por exemplo, se eu quero comparar uma amostra, que é o que eu estou acabando de falar. Eu quero comparar a média amostral com... Eu estou só dando uma geral aqui, tá, gente? Os testes ainda não vão entrar hoje, não. Compara a média amostral com um valor populacional. Eu digo que, por exemplo, a minha população de evasão é 30%. Eu tiro uma média amostral e vou comparar com esses 30%. Né? Eu posso, por exemplo, a média da altura de uma turma é 1,70 m. Esse slide ficou meio desconsiderado. Espera aí. Teste de Student. Ah, tá. Amostra menor do que 30, tá? É o que está querendo dizer ali. O tamanho da amostra menor do que 30. Isso é muito importante. Quando você tem uma amostra pequena, normalmente a gente só utiliza o teste de Student. Quando você tem amostras maiores, você pode utilizar ainda, mas você já pode utilizar o teste Z, né? Que é um teste da normal padrão. Mas você tem que considerar, como a gente vai estudar, que os dados são normais. Posso também comparar 2 amostras, como eu falei. Batata doce com batata inglesa, né? As médias de turmas são iguais. Eu também tenho os testes Z, que pode ter também para uma amostra, para 2 amostras. Também tem o teste Z para comparar proporções. Aí tem o teste QI quadrado, que vai verificar, por exemplo, se a distribuição dos valores de uma variável são estatisticamente diferentes, né? Por exemplo, eu tenho um bocado de carro e tenho várias cores lá. Bem, a distribuição, por exemplo, das cores desses carros, por exemplo, com os valores deles. Como está essa distribuição, né? Então eu posso verificar essa distribuição e verificar se todas as cores têm a mesma distribuição, né? O teste QI quadrado, que isso aqui é o último assunto, né? Que é o que eu vou tentar chegar com vocês. Se há associações, é diferente de verificar a distribuição dos valores de uma variável, mas se há associações, por exemplo, entre um gênero e uma preferência de produto, né? Então eu tenho, por exemplo, uma pessoa que compra um produto, uma pessoa que compra um produto, uma pessoa que compra um produto. Será que existe uma relação forte entre ser masculino e comprar esse produto, ser feminino e comprar esse outro produto? Então é esse tipo de teste que vai analisar isso aí. Teste de normalidade é aquilo que eu falei para vocês. Na verdade esse é o último assunto, mas seria bem rápido. É o que eu falei para vocês. Eu preciso
ajeitar um pouco esses slides. É o que eu falei para vocês, o teste que a gente verifica se um conjunto de dados tende a uma distribuição normal. E aí tem alguns testes para isso, óbvio, eu já falei para vocês. A gente pode analisar graficamente, a gente pode fazer testes descritivos, né, com assimetria e kurtose, mas os testes de normalidade, né, são facilmente calculados nas ferramentas, e aí vocês devem utilizar ele. Deixa eu só olhar aqui, pronto. Eu só vou falar aqui dessas premissas, mas eu vou depois revisar esses slides, mas eu não vou entrar em todas as premissas, tá? Mas eu vou só comentar algumas. Por exemplo, quando a gente vai realizar um teste desse T para comparar duas médias, né? Por exemplo, que médias seriam essas? Por exemplo, mais uma vez, batata doce, batata inglesa. Como é que você mede o ganho de massa muscular? Em miligramas de músculo por pessoas? Pronto. Então você vai comparar o aumento em miligramas de músculo por pessoa, aumento médio, de quem comeu batata doce e de quem comeu batata inglesa. Pessoas que tiveram o mesmo treino aí, né, foram botadas dentro de uma casa, todo mundo, né, 30 dias lá treinando igual, grupos separados, enfim, um exemplo. Para eu fazer esses tipos de teste, eu tenho que considerar algumas. Tem umas que são bem básicas, né? A variável tem que ser contínua e tudo mais, amostras aleatórias, mas algumas são muito importantes. Por exemplo, eu tenho que ter uma distribuição normal desses valores, tá? Ou seja, o ganho de massa muscular em miligramas, em sei lá quantas gramas aí, em gramas, ou que seja, o ganho de massa muscular tem que obedecer uma distribuição normal. Eu tenho que ter um outro conceito, que é a homogeneidade de variância para as duas amostras independentes. Eu posso ter uma amostra com uma variância bem distinta da outra, por mais que tenha a mesma média. A gente estou lá na estatística descritiva, né? Eu tenho às vezes a mesma média, mas amostras bem diferentes, a variância é bem diferente. Então existem testes para isso também, tá? Normalmente no teste T a gente não tem uma variância da população conhecida. Então, por muitas vezes a gente utiliza o teste T porque a gente não tem essa variância da população, né? E aí, quando eu não tenho premissas atendidas, como teste de normalidade, aí eu tenho saídas, tá, gente? Por exemplo, principal premissa, teste de normalidade. Não atendeu o teste de normalidade. Eu posso fazer um teste T desse, que a gente vai estudar no próximo aula? Posso. Pode. Mas teu teste não vai ter muita confiança. Vai ser um teste, né, sem muita credibilidade. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso partir para outras análises. Eu posso fazer, por exemplo, uma análise de intervalos de confiança, por exemplo. Usar o teorema central do limite, né? Com bootstrap, outra técnica. A gente vai falar lá quando for usar o próprio teste, tá, gente? Ou usar um teste não paramétrico, porque todos esses testes aí são paramétricos, são baseados num parâmetro que você está estimando da população. Algumas pessoas não gostam dos testes paramétricos, outras gostam, então não vai estudar os testes paramétricos aqui, mas fica para que vocês saibam, vocês podem estudar aí atrás. Por exemplo, no caso desse teste T, você pode usar o teste Mann-Whitney, ele não vai usar a média como um parâmetro, tá? Quando não tem homogeneidade de variâncias, vocês podem usar um teste T de Welch. Você marca essa opção lá no software, tá? O teste Z é semelhante também ao teste T, mas você precisa que tenha amostras grandes, né?
considerando uma amostra grande que, baseado no teorema central do limite, que vai tender uma normalidade, já que a amostra é grande, lembra? Vai tender uma normalidade lá se você tirar várias amostras de aquela amostra grande ali. Agora, se você tem amostras pequenas e não normais, você não é recomendado que use isso. Aqui é o teste de proporção. É quando eu tenho variáveis dicotômicas, né? Aqui saiu errado a notação, depois eu vou corrigir isso aí, tá? Esse Ozinho não é um P aqui. A proporção é maior do que 5 elementos e 1 menos P também maior do que 5. Depois isso aqui, quando a gente for para o teste mesmo, eu apresento, tá, gente? Quando a gente aqui for para o uso do teste mesmo, que eu vou precisar rever esses slides, porque tem alguns erros aqui de escrita. Tá? Mas a gente na próxima aula já começa aqui dos testes T. E só para que vocês tenham uma curiosidadezinha, se você vir aqui no JASP, vocês podem já utilizar dar uma estudada no teste T aqui, pessoal. Ó, tá aqui no material. No material não vai ter aqueles erros, tá? Vocês podem dar uma lida aqui, eu recomendo. Dê uma lida aqui nos testes de hipóteses. Os tipos de teste de hipóteses, né? Existe muito mais do que esse, tá, gente? Isso é o que a gente vai tentar fazer durante esse curso, tá? O capítulo 7 seria o de correlação, que eu deixaria aí para julho. Beleza? Vou tentar deixar o capítulo 7 para julho. Se a gente conseguir terminar esse capítulo 6, seria ideal. Vocês conseguem fazer o projeto. E aí eu deixo o capítulo 7 para julho. Seria o de correlação, análise bidimensional. Como ficou aquela relação lá do teste de proporção? É N vezes P isso aqui, tá? Vamos dar uma revisada. Mas, por exemplo, aqui no teste T, você pode dar uma estudada aqui por esse teste T e tentar entender isso aqui, porque quando eu vim explicar vai ficar mais fácil, né? Que nas duas próximas aulas eu vou concluir esses testes, tentar concluir todos esses testes, né? E aqui, por exemplo, ele vai fazer um cálculo explicando como é que eu sei que essa média é diferente ou não é, baseado numa região crítica aqui dessa distribuição. Eu venho aqui, como o curso é aplicado, deixa eu ver se eu tenho aqui um conjunto de dados. T-teste. Esse aqui é o ganho de peso. Peso de 16 participantes antes e depois de 8 semanas. Não, deixa eu ver isso. Queria ver se tem algum. Deixa eu ver isso. Teria que entender o problema aqui. Pronto, mas aqui nessa opção do T-teste, você vai ter as três opções, ó. Independent, pareado, e a gente vai estudar na próxima aula. Nesse caso aqui não é isso que eu quero, não. Esse aqui.
Isso. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Ele tem 16 participantes. O peso do participante antes e depois. Eu não li ali o problema, mas eu acho que ele estava dizendo que antes e depois de 8 semanas o uso de uma amostra. Opa, aqui não. One sample. Então, você poderia, por exemplo, verificar se essa diferença aqui no teste student. Eu não expliquei isso ainda, né, gente? Eu estou mostrando para vocês, se vocês tiverem curiosidade em ir dar uma olhada, depois que vocês derem uma lida no material. Eu recomendo dar uma lida para que no assunto, já quando eu for explicar, você já tem uma noção. Teste value, por exemplo, quanto é que está dando a média aqui dele? Descriptives. A média da diferença de ganho de peso está dando 10, acho que é em quilos, né? Eu posso verificar se é maior do que 8. Olha lá. Aí já deu o valor de P aqui. Tá? E aí você pode calcular, por exemplo, com uma amostra o poder do teste. Você está vendo aqui ó, que provavelmente o poder do teste vai ser baixo, né? Para uma amostra, 71 exemplos. O meu teste aqui, se ele é maior do que 8. E eu só tenho 16 exemplos ali, né? Você pode ver aqui que se você baixar o poder do teste... Não, aqui não. Baixar o poder do teste para essa amostra, não. Deixa eu ver aqui. Isso. Aumentar. Aumentar. Eu vou chegando aqui mais ou menos no... Ó, se eu tiver um 15, ó, tem um 16 lá, né? Tamanho de efeito, desculpa, poder de teste não, tamanho de efeito. Consegui um tamanho de efeito de 0.8. Beleza? Para um tamanho de efeito de 0.8, com esse alfa, com esse poder de teste, se eu aumentar aqui, não, aí vai aumentar o tamanho. Aumenta o tamanho da amostra. Por isso que estava mais alto. Teria que... teria que aumentar o tamanho do efeito, né? Então, se eu conseguir um P significativo, né? Foi o que aconteceu aqui, né? Eu tenho um N muito baixo, né? Um N muito baixo, ó, 16, né? Grau de liberdade aqui, esse DF é degrees free. Então eu consigo dizer que é maior do que 8, mas se eu botasse, por exemplo, 10 aqui, né? Ó, o p-value já não ia subir, né? Não sei se eu estou esquecendo aqui outra. Eu estou olhando maior aqui, tá diferente, tá errado. Mas deu significativo, né? Ó, deu significativo. T de student, ou seja,
o meu ganho de massa muscular com esse método aí, vamos dizer, né, que ele fez, é maior do que 8 quilos. Sei lá se isso é quilos ou que é quilograma, o que seja. Se posso dizer que é maior do que 9, né, já fica, o P já não é mais significativo. Né, mas se o meu teste era se ele era maior do que 8, ele é, né? E aí com 15, com 16, na verdade, a amostra de tamanho 16, ou seja, uma amostra muito pequena, e você consegue ter um P significativo, é porque provavelmente o teu tamanho de efeito é alto. Normalmente o p-valor dá baixo de forma errada, vamos dizer assim, quando você tem uma amostra muito grande, tá? Mas é isso aí, pessoal. Vou parar por aqui, tá bom? Próxima aula a gente vê os testes que dá para ver e depois os testes quadrado, tá bom? E aí eu tento deixar só o conteúdo com o capítulo 7 de correlação. Beleza? Então eu vou parar aqui a gravação.